você ter o próprio sonho, assim, vamos falar assim, não é você ter o próprio sonho, mas você realmente saber aquilo que você quer no fim das contas. Eu acho que é um pouco difícil saber aquilo que realmente te deixa realizado. João, não vou te falar que é difícil, mas é que o mundo tenta dificultar pra gente. Tenta dificultar, né? Porque a gente vive numa sociedade onde, de fora para dentro, querem determinar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o politicamente correto, né? Sim. Então querem determinar o que você pode ou não pode pensar, o que você pode ou não pode aceitar. E no mundo onde tudo pode, né? Cada vez mais inclusivo e tudo é preconceito, tudo... Cara, eu acho que seria um outro tema, mas acho que tem vários limites aí que hoje a gente não respeita. Mas não é difícil, João. É que a gente é preparado para não pensar. Sim. Pela sociedade. Sim. Então, desde o colégio que você coloca, Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui desse podcast da Universidade 7. Hoje nós vamos falar com o Pedro Pires, CEO aqui do Grupo 7. E esse nosso podcast, ele tem a intenção de te levar conteúdos de qualidade para que você consiga se desenvolver no meio empresarial. Então nós temos falado sobre inteligência emocional, sobre comunicação, sobre vendas, sobre mentalidade, tudo aquilo que é importante para você crescer na empresa, para que você se desenvolva e cresça na sua vida profissional e pessoal. E hoje nós estamos com o Pedro aqui, Pedro Pires, CEO do Grupo 7. Até que enfim, João. Até que você me chamou, hein? Mas ó, nós deixamos você aqui com um momento muito especial, porque esse é o 7º episódio do podcast, né? E eu sei que você gosta desse número, então eu deixei reservado para você. Adoro esse número, que bom. Vamos ser o 7º episódio, então. Melhor que o primeiro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito feliz de ter você aqui. É muito importante para nós, né, esse podcast e ter você aqui, porque você é o idealizador disso tudo e construiu essa empresa e é muito bom estar falando com você aqui hoje. Muito legal estar aqui, você sabe o quanto que eu gosto também, quanto que nossos bate-papos são legais, são produtivos, a gente faz meio, organiza um pouquinho, mas meio no improviso também, né? E vamos fazer mais um aqui legal, se Deus quiser. Bora, agora sim. Ô Pedro, e você que está nos assistindo aí, já quero te pedir para que curta esse conteúdo, compartilhe, mande para as pessoas. Esse vai ser um conteúdo muito importante. Vocês vão conhecer um pouco mais a história do Pedro, que construiu esse grupo de empresas, né, inclusive a Universidade 7, do zero, né, Pedro? Isso aqui foi tudo construção da sua cabeça, né? Você que idealizou tudo e que começou a trazer as pessoas e trouxe aqui e construiu hoje fisicamente esse prédio, mas toda essa empresa, né? Verdade, João. O primeiro tijolinho talvez veio aqui dentro, né, para a gente mentalizar e entender como que seria. E aí depois, ao longo da jornada, que acho que foi tomando forma material, né, seja estrutura física, as pessoas que nos ajudaram ao longo da jornada. Então, mas, de fato, o primeiro passo, o primeiro local onde tudo se materializou foi dentro da cabeça, de fato, foi dentro da mente. E aí depois vieram os anos, vieram uma ajuda externa de muitas pessoas que passaram por aqui, muitas dessas ainda estão com a gente aqui, que conseguiram tornar possível o que antes era só um sonho, uma realidade bem bacana aí, que muda a minha vida e muda a vida, acho que, de algumas pessoas que trabalham com a gente, né? Perfeito. E é muito legal, assim, né? Porque eu admiro muito a sua história, admiro muito tudo isso que você construiu, porque tem que ter muita força de ação, tem que ter muita persistência, tem que ter muita inteligência emocional, né? Tem que ter, assim, muito de tudo, vamos falar assim, porque para construir um negócio desse não é fácil. E você que está assistindo, então, curta, compartilhe, não deixe passar essa oportunidade de ajudar outras pessoas também. E, bom, vamos começar aqui, então. Pode ser? Vamos lá. Bom, Pedro, primeiro, eu queria saber o seguinte, né? A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: o Pedro veio de uma família abastada, uma família que tinha muito patrimônio. Como que foi isso daí? De onde o Pedro vem?
Origens, né? Vamos lá. Origens. Então, o Pedro nasce numa cidade do interior de São Paulo, né? Já contei isso para algumas vezes, chama Casa Branca. Sim. E lá no interior de São Paulo eu venho para completar uma família que já tinha 2 meninas. Eu sou o terceiro, né? Eu sou o menino, mas eu sou o caçula, né? Então, minha mãe Isaura, meu pai Pedro, eu sou o Pedro Henrique, né? Meu pai é o Pedrão e eu sou o Pedrinho. E eu chego depois de 7 anos que a minha irmã do meio tinha, né? Minha irmã Renata tinha 10, a Raquel tinha 7. Aí eu nasço com um intervalo até grande para as minhas irmãs, né? E eu venho, de fato, para... não era um berço privilegiado financeiramente, vamos dizer assim, né? Na época que eu nasci, meus pais moravam num sítio arrendado pelo meu pai. Meu pai arrendava um sítio, e é uma coisa comum a se fazer, propriedades rurais. Quando o proprietário não explora ela, ele arrenda para terceiros para que esse faça bom uso da terra ali para produzir. Meu pai sempre foi pecuarista, ele plantava uma coisinha ou outra ali, mas nunca foi o forte dele. Mas meu pai mexia com gado. E eu nasço ali nessa estrutura ainda rural. Eu tenho pouquíssimas recordações dos primeiros anos, ali até os 3 anos, que foi o período que nós estávamos no sítio ainda. Eu começo a ter recordações quando a gente vai já para a cidade, ainda em casas locadas, né? A gente mora ali no bairro Nazaré, que foi o bairro que eu mais vivi em Casa Branca, mas não na casa que eu mais vivi, numa casa locada. Aí aquela questão de família que tem que alugar a casa, então a gente mudou muito no começo. Então eram intervalos curtos que a gente ficava de casa em casa. Então a gente morou numa casa na Nazaré, depois a gente foi para 7 de setembro, fiz alguns amigos ali, já estava 5, 6 anos, assim, muito novinho ainda. Fomos lá para Santa Cecília, que era perto da minha avó e da minha tia, e aí depois logo voltamos para esse bairro Nazaré, onde eu mais vivi, e ali já era uma casa própria que meu pai comprou, né? Depois de ralar bastante, fazer as coisas, ele comprou uma casa que não era aquela casa dos sonhos, não era nem nova, né? Mas que atendeu muito bem a nossa família. Então, não era uma família que esbanjava recurso financeiro, mas eu tive tudo que talvez eu necessitava para ter uma boa base, né? Eu tive uma mãe que pegou muito no meu pé, então sempre aquelas tentativas de você burlar a escola, não fazer suas obrigações, aí eu tinha ela que me tirava da cama. Eu devo ter feito anos letivos que eu não faltei nenhum dia. Podia ter sol, chuva, tá doente, não tá doente, eu tinha que ir para a escola. Tive bons amigos, que até hoje tem uns amigos de infância, nosso grupo, que até agora, no final do ano, a gente se reúne, mas que me ajudaram muito na formação. Então a gente gostava de praticar esportes. Naquela época você pratica tudo, aí depois você vai afunilando num esporte que você tem mais aptidão. Então eu fiz de tudo, karatê, natação, futebol, nenhum andava bem. Aí basquete me encontrei, né, e tive meus amigos também, a maior parte das minhas amizades que eu preservei foi de pessoas que praticaram esporte comigo também. E fiquei lá em Casa Branca vivendo toda a minha infância e juventude. A minha infância e juventude foi em Casa Branca. Saí num espaço curto de tempo para uma experiência fora, ainda pelo basquete. Eu fui morar em Poços de Caldas um tempinho, ainda aquele sonho de ser atleta, né, de jogar, fui lá jogar na Caldense, fiquei lá, fiz amigos lá, que muito importantes para mim também. E aí, essa foi minha formação, né? Estudei lá, fiz primeiro, segundo, teve a época da vida que eu só estudava, que estudava de manhã, fazia curso técnico à tarde, fazia inglês à noite. Então eu tive uma infância e uma juventude bem repleta de atividades, né? Eu não tinha muito tempo ocioso. Eu sempre aproveitei muito o tempo e, claro, mesclando, né? Brincadeiras, atividades, coisas que são importantes para a vida, coisas que são importantes para o momento. Mas eu tive uma infância que me remete ótimas recordações, sabe? Então, todo final de ano que eu tenho a oportunidade de voltar para lá, e algumas vezes que eu vou, sempre o que me vem à cabeça são boas lembranças de uma infância que foi bem legal. Que legal, né? Você falando isso, eu vejo, de fato, assim, você tem uma pessoa que tem bastante amigos, né? Bastante pessoas que estão sempre perto de você, né? Eu vejo muito forte isso, assim. Tem bom. Eu não posso ficar falando isso em público, e daí chega para eles, eles ficam se achando daí, né? São aqueles amigos danados, sabe? Mas são ótimos amigos, são bons amigos, tanto para ter colhido as alegrias que a vida te traz, amigos que foram importantes nos momentos difíceis da vida também, que você toma algumas rasteiras da vida e estão ali também para te apoiar. Então, sempre fui muito privilegiado nessa questão, tanto na família, como nos parentes.
meus amigos, os colegas, os colaboradores, né, que a vida foram trazendo a oportunidade de eu conhecer também. Alguns que aqui não estão, mas são ótimos amigos que hoje eu preservo boas relações também. Então, sempre fui muito, muito privilegiado quanto a isso. Perfeito. Que legal. E você, falando isso assim, o que me vem é que você teve uma infância, né? Uma vida juventude, assim, vamos colocar, normal, basicamente, né? Não foi algo diferente, assim, muito dos demais. João, eu sempre fui muito... Alguns falam sonhador, outros falam visionário. Você vê, eu comecei a escrever as minhas cartas que eu falo, né? Que eu escrevi a carta para mim mesmo muito cedo, né? E não era necessariamente a estrutura que eu estava inserido, né? Era como que eu enxergava ela, né? Então, acho que de berço veio isso, né? Minha mãe sempre me deu muito isso, até porque meus pais têm uma origem muito mais humilde do que a que eu tive. Então, acho que eu sempre fui muito grato pelo que eu tinha naquele momento. Então, eu nunca fui aquela criança que reclamava do que não tinha. Eu era muito satisfeito pelo que eu ganhava. Então, eu lembro a dificuldade que era para minha mãe comprar um tênis adequado para você praticar basquete. Por exemplo, tênis de cano largo, de cano alto, para você poder praticar. Tem a sola que seja antiderrapante para você praticar o esporte. Eu não era aquela criança que ficava forçando a minha mãe a ter aquele... Na minha época a Nike já era uma das principais fabricantes e tinha o Air Jordan, né? O tênis baseado com a grife do Michael Jordan. Eu nunca o tive. Mas eu tive um bom tênis para praticar e não era aquilo que ia determinar se eu ia ser um bom atleta ou não. Então ela me deu um ASICS lá, que tinha uma sola de gel lá, que não era o sonho de ninguém, mas para mim era muito bacana, era muito bom. Então as roupas que eu ganhei, então acho que eu sempre fiz bom uso do que eu tinha. E aí, fazendo bom uso, eu extraí o máximo daquilo. Então, os meus tênis, de fato, acabava a sola. No início, a gente tinha que trocar a sola, tinha sapateiro, não sei se na sua cidade tinha. Mas o cara que trocava a sola do sapato para você usar ainda a parte que tinha. As roupas das minhas irmãs. Pô, como que um menino usa a roupa da irmã? Aí minha mãe dava lá o jeito dela, né? Cortava algumas coisas, algumas camisetas que eram meio unissex, eu vestia. Então, eu nunca ficava criticando o que eu não tinha. Eu sempre usei bem. E o bacana é que a gente foi evoluindo também, né? Então, a condição de vida que nós tínhamos lá no início, que era bem regrada, que era... Eu falo isso para minha mãe tem hora. Minha mãe teve o dom de criar um mundo para mim onde eu não me sentia pobre. Eu era pobre financeiramente falando. Só que ela criou uma estrutura, parece, que eu não sentia isso. Ela amortizou essa situação. É muito bacana, porque hoje eu tenho noção do quanto a gente era pobre naquela época. Tipo, quanto que faltava as coisas. Mas eu não tinha percepção, sabe? Sim. Então eu não percebia aquilo porque ela fazia. Então, vamos chegar num domingo. A gente ia, por exemplo, todo mundo gostava de ir na missa ou no cinema e depois comer um lanche. Sim. Então a gente tinha condição. O que ela fazia? Ela comprava as coisinhas lá em casa e fazia uns lanches lá no forno mesmo. Só que, tipo, pra mim era uma delícia, era muito bom o lanche que ela fazia. Mas eu nem me tocava que era a falta de condição de poder me levar lá no quiosque, lá na carrocinha que vendia. Então, por isso que eu não tive uma infância frustrada. Eu lembro de alguns cursos que eu fiz depois de mais velho, que você faz aqueles exercícios de regressão, né, para você se libertar de mágoas, de frustrações que você teve na infância. Eu me sentia muito mal, porque eu não tinha o que perdoar, sabe? Eu olhava para o lado, eu via um milhar de gente chorando, reclamando. Eu falava, caramba, não é possível que não tem nada ruim que aconteceu. Eu ficava... E não tinha, João, não tinha. Eu não tenho nenhuma sequela, nenhuma mágoa da minha infância, graças a Deus. Acho que eu fui muito privilegiado nesse quesito pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus pais, pelas minhas irmãs e por todo o universo que me cercava ali. E você falando isso, eu acho que é muito claro para mim o porquê que você está onde você está. Porque, assim, esse é um princípio que eu vejo, né, hoje, estudando mais também sobre a questão de Deus e tudo mais, né, é um princípio que a gente tem conversado, inclusive, essa questão da gratidão, né? E eu vejo que, cara, olha a forma que você interpretou sua realidade, né? Você não interpretou ela como algo ruim, ou como algo escasso, como algo difícil. Você não interpretou como você sendo azarado, entre aspas. Você interpretou como, pô, eu tenho essas condições, agradeço por ela, nunca vi uma condição, não era ruim pra mim estava tudo certo. E você falou um negócio que eu achei bem legal, que é, aproveitei o máximo tudo aquilo que eu tinha. Perfeito. Eu acho que isso é muito legal. Não, e hoje, quando...
É que o bacana das crianças, né? Quando você é criança, você tem uma dimensão de mundo muito mais limitada, né? E o mundo para você é muito o que os seus pais te contam, né? Também. Porque, tipo, meu pai é o meu herói, meu pai é o mais foda. Você lembra quando você é criança, você fica competindo, né? Minha mãe que é mais foda que a sua, meu pai que é mais foda que o seu. As crianças gostam de fazer isso, né? Eu acho que o recebido deles foi muito bom, né? Nunca foi muito reclamar das coisas. E aí você acaba capturando aquilo, né? Então veio deles e, claro, depois eu consegui preservar isso, né? Eu consegui lapidar. Porque depois a vida vai... Agora é com você, né? Então, tipo, já quando eu saí lá para Poços de Caldas, eu fui morar, tinha 15 anos quando eu fui para Poços. Eu já tive que me virar num ambiente que já não tinha minha mãe. Então, a primeira vez que eu tive uma gripe forte com infecção de garganta e não tinha minha mãe, por exemplo. Eu lembro até hoje certinho. Mas, pô, Deus colocou lá a Dona Cida lá para me ajudar, né? Mãe do Biel, mãe do Gustavo. E ela foi lá e fez o papel dela. Sim. Mas eu comecei a saber me virar com as condições que eu tinha. Eu sempre tive isso, acho que muito na cabeça, que eu tenho que me desenvolver e tenho que me lapidar para o mundo como um todo. Não para uma esfera... Nunca vai ser o meu quartinho, a minha casinha, o meu bairro, a minha cidade. Pô, é o mundo. Ainda mais num mundo tão globalizado como a gente vive, né? Que o acesso à informação. A gente sabe, se a gente pegar aqui agora no celular e dar um Google, entrar no YouTube ali, a gente vai discutir como está a situação atual da guerra da Rússia contra a Ucrânia lá. A gente vai olhar como estão as questões na China, que é um país comunista, e a gente não sabia de nada. Sim. E como está lá a questão do Covid de novo, que vem vendendo que vai ter alguma coisa. A gente vai olhar a situação americana. Então, tipo, hoje o mundo conversa entre si, né? Hoje você tem acesso a muita informação. Então, acho que eu sempre tive essa mentalidade de me preparar para o mundo, de estar pronto para o mundo. Tanto para o bem, porque várias coisas boas o mundo vai nos proporcionar, mas também pelas coisas ruins, né? Pelas frustrações, pelas coisas que vão te tirar, né? E aí é ter a mentalidade adequada e preparada para você não se despedaçar quando te tirarem alguma coisa, né? Porque pode acontecer. Sim. Nós somos seres finitos, as questões materiais vêm e vão, elas trocam de mão numa velocidade muito intensa. Então, eu acho que eu me preparei muito bem para não me iludir com as conquistas que eu iria realizar, mas também para não me desestabilizar com as possíveis derrotas e coisas que a vida iria preparar. Então, acho que ao longo da vida eu fui aprendendo muito isso. Perfeito. Você falou um ponto que eu achei bem interessante, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Mas queria conversar contigo sobre isso novamente, talvez você vai trazer alguma outra questão aí. Sobre a questão das cartas que você falou que você mandava para você desde muito cedo, né? E eu acho que isso é bem interessante, porque mostra que você tinha uma imaginação, né? Você tinha uma visão um pouco diferente do que as demais pessoas têm, né? Como que foi esse negócio dessas cartas? Como que foi isso? Foi muito legal, João, porque assim, a primeira foi meio que num estalo, e como eu sonhava muito, né? Então o que eu fazia muito? Quando eu ia dormir, antes para chamar meio que o sono, eu ficava meio que imaginando as coisas que eu queria, né? Então desde da conquista afetiva, né? As menininhas que eu queria um dia sair, ao resultado do jogo que eu queria ter, ao carro que eu queria usar, a casa que eu queria construir. Então, sempre quando eu vou dormir, eu sempre ficava pensando nas coisas que eu queria conquistar, pelo sono vindo. E eu ficava, às vezes, eu tinha uns pensamentos tão legais, nossa, isso eu quero muito, né? Só que eu ficava me punindo depois que eu esquecia no outro dia. Nossa, parece que eu tinha pensado um negócio tão da hora, tão legal, eu não lembrava. Aí eu falei, vou registrar. Tanto é que as primeiras cartas que eu escrevi, todas são de madrugada. Então, eu ia deitar, falando, isso é muito legal, isso eu não posso me dar o luxo de esquecer. Eu vou registrar. Então, as primeiras que eu escrevi foi com esse quesito, né? Com essa finalidade, não esquecer das coisas que eu quero para minha vida. Entendi. E aí eu comecei a fazer elas com intervalos de tempo, né? Então, a primeira eu fiz lá com 3, a primeira eu fiz com 1 ano, de um ano para o outro. A segunda eu fiz já com 3 anos, aí depois a última que eu fiz tinha intervalo de 7 anos. E eu até tô para escrever uma agora, que eu preciso escrever uma próxima agora. Mas aí depois eu comecei a lapidar esse pensamento, e teve um filme que eu vi, se não me engano era até do Nicolas Cage, eu acho que era, se é Premonição, alguma coisa, né, nesse sentido, que eles faziam uma cápsula mandando coisas para o futuro. E eles só iam abrir essa cápsula depois de muitos anos, para ver se realmente teria acontecido aquilo que eles deixaram.
Aí eu fui lapidando as minhas cartas, né? Fui deixando elas cada vez mais ricas de detalhes, com coisas e com intervalos mais longos. Sim. Porque, como a vida foi passando, eu fui aprendendo, né? Projetos de ganho momentâneo, de curto prazo, pô, com certeza são importantes, mas geralmente não dá pra gente fazer algo muito grandioso num intervalo muito curto de tempo. Sim. Então é necessário esse recurso precioso, que é o tempo, para você fazer obras maiores, mais grandiosas. Então eu comecei a fazer as minhas, daí depois um pouco mais longas, com intervalos de tempo maiores. Mas é sempre um momento muito legal, porque as minhas cartas, João, elas contam para mim mesmo quem eu sou de verdade. Não é ninguém falando quem que é o Pedro, não é uma análise externa, é uma análise interna. Então quando eu as leio, eu consigo praticamente voltar no tempo e fazer, realmente eu estou mantendo o meu planejamento, eu estou mantendo os valores que eu quero, eu estou conduzindo a vida ou a vida que está me conduzindo. Entendi. Então a carta me traz de novo para o eixo. Opa, peraí, você não é essa pessoa não que estão te falando, você é esse cara aqui, ó. Então as cartas sempre me ajudaram a manter eu na linha, já preservando os valores que eu tenho em busca dos objetivos que eu tenho. Entendi. Legal. Bastante sentido. E assim, tem um ponto, né? Você falou que no começo você escrevia essas cartas. No começo, você já escrevia elas com essa finalidade, sabendo aquilo que você iria construir? Já, mas é que a minha cabeça era muito menor, né? Então, pra você ter ideia, eu estava lendo, esse ano eu estava lendo de novo algumas. A Fabiana chegou lá na cozinha de casa, eu estava lendo, né? Aí eu estava fazendo eu fazia a carta e eu fazia tipo um inventário das coisas que eu tinha de patrimônio naquele momento. Uma das cartas que eu estava lá, sei lá, se eu tinha 17, 18 anos, eu estava lá, né? Eu tinha tipo R$200 que eu tinha lá juntado de alguma coisa, eu punha lá o tênis X, a camisa Y, aí eu punha lá saúde, disposição, aí eu pus beleza, né? Numa das cartas. Aí ela falou, mas é muito presunçoso mesmo, né? Muito se acha demais, não é, amor? Deus me deu beleza, não me deu dinheiro, né? Então vou usar, né? E ela fica doida, né, da vida com isso. Mas como tudo na vida, João, até as minhas cartas foram evoluindo. Se eu pegar as próximas, depois elas foram ficando mais detalhadas, mais objetivas. E aí é um negócio muito legal, muito bacana quando eu as leio. E aí tem um ponto assim sobre essa questão de construir, de fazer as coisas que você precisa fazer, né? Como que é essa questão de tempo, por exemplo? Porque você falou assim uma coisa que eu achei bem interessante, né? Geralmente as pessoas não conseguem perceber, e eu tive uma dificuldade, inclusive. A questão do pequeno prazo, né? Do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo, por exemplo. Você falou sonhos de longo prazo, ou objetivos de longo prazo, tem o de médio e de curto. Como que você faz questão de frustração, por exemplo, ou ansiedade em relação a esses objetivos? Como que foi isso para você, assim? Porque eu acho que o pessoal que deve estar assistindo deve estar se perguntando, porque às vezes você escrever isso, eu, por exemplo, comecei a escrever depois que entrei na Seven, passamos por todo esse processo, tenho feito, né? Algumas, eu no começo tive bastante, assim, essa questão de ansiedade, sabe? A ansiedade pega muito, cara, quando você faz isso. A gente vive num mundo muito rápido, né? Muito dinâmico. Então, o que os nossos pais, os nossos avós levavam a vida inteira para conseguir conquistar, a nossa geração consegue muito rápido, né? Num clique, numa atualização, você vê cada vez mais pessoas se dedicando a profissões que trazem um ganho financeiro muito rápido. Então você vê, por exemplo, a gente está fazendo aqui um conteúdo digital. Sim. Quantas pessoas hoje tentam se lançar numa profissão de ser influencer, de vender as coisas? Por quê? Porque eles olham aquele mundo e veem pessoas muito jovens já chegando no topo financeiro daquelas coisas. Então, eu acho que a gente vive numa geração muito imediatista. Se você pegar, eu policio muito a Maria Júlia, por exemplo, em casa, ela não tem paciência de esperar os 5 segundos do comercial do YouTube, que é o anúncio lá que está sendo feito, para dar sequência no desenho que ela está assistindo. Pô, a nossa geração via o comercial tranquilo lá do canal que você estava assistindo, até você ver de novo a sequência do desenho. Então, cada vez mais, essa sensação de conquista, ela está mais imediatista. O que acontece? A maioria das pessoas, eu ainda acredito que elas não estão preparadas
para ter os objetivos que eles traçam realizados. E se você receber algo que você não está preparado, pode ser negativo para você. Com certeza. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas se confundindo com isso. Porque, às vezes, elas querem algo muito grande, no momento da vida que elas não estão preparadas para ter ainda, e, às vezes, quando ela não conquista, ela fica frustrada. E, às vezes, quando ela conquista, ela não estava preparada para ter. Consequentemente, aquela conquista cobra um preço muito caro para ela. Então, eu vejo muitas pessoas querendo viver de momento, esquecendo de olhar que tipo, a vida não é um tiro de 100 metros. A vida é uma jornada, né? Sim. Uma longa jornada que você vai fazer. Alguns vão viver 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos. Sim. Só que as pessoas querem, numa janela de tempo muito curto, conquistar tudo. Então, isso que foi uma das fichas que mais caiu na minha vida. Tudo tem um momento certo. Tudo tem uma hora certa para se conquistar. Inclusive, quando você for fazer o seu planejamento. Você vai ganhando mais maturidade que talvez, quando você pula as suas cartas aí, talvez você começou a calcular mal o tempo. Sim. Talvez você colocou no intervalo de um ano muita coisa, e tenha coisas ali que não dá. Até porque, uma das coisas que as pessoas também erram bastante, escute isso, é querer tudo ao mesmo tempo. Não tem como. E quando você quer tudo ao mesmo tempo, você não dedica foco àquela boa energia, à sua dedicação, à sua disciplina. Você não consegue dedicar isso em todas as verticais. Você vai dedicar em 1, 2, 3 no máximo. E aí quando você quer tudo ao mesmo tempo, é o famoso pato, né? Que não canta bem, que não voa, que não bota o melhor ovo e não faz nada bem, né? Então, tipo, cara, o que você quer? Eu quero 10 coisas. Ótimo. Quais são as 3 mais importantes para esse momento? Até porque, se você colocar numa ordem adequada, aquelas 3 mais importantes vão viabilizar que as outras 7 fiquem mais fáceis de acontecer. Então você cria uma ordem de prioridade. Sim. Quais são as 3 grandes metas para 2023 que não podem faltar para você? Olha, pode faltar tudo, mas essas 3 coisas eu vou realizar em 2023. Começa com elas. E aí pode ser ambicioso mesmo. Coloca talvez o carro, o emprego, a casa, a quitação e limpar o nome. Coloca coisa que seja relevante para você. Coloca 3. Mas não fica colocando 5, 7, 10, porque é muito provável que daí você vai ficar meio desfocado e vai ser difícil você alcançar todos os objetivos. Perfeito. Eu percebo às vezes, né, e eu percebo até por mim também, olhando as pessoas, né, que às vezes a gente não vai até o final, né, a gente não faz o que tem que ser feito até o final, muitas vezes, para conseguir conquistar, né, a gente para ali, chega no 80%, assim, sabe? Tá quase perto, pá. Eu lembro quando eu ingressei, principalmente no mercado profissional, se falava que os profissionais mais bem-sucedidos é aqueles que tinham iniciativa. Hoje eu vejo que deveríamos ter mais profissionais que tenham a terminativa, né? Não é só iniciar. É iniciar, suportar a carga necessária até quando está sendo construído aquilo e terminar o projeto. Sim. Então você vê vários projetos que se iniciam, boas ideias, promissoras, que poderiam de fato ter algo. Mas nas tempestades, né, nos momentos turbulentos, você vê as pessoas fraquejando. Sim. O que ela faz? Ela não suporta. E ela inicia um novo projeto. Ao invés de suportar aquele pelo tempo adequado e depois terminar aquele projeto. Sim. Finalizar aquele projeto. Aí sim começar um novo capítulo. Sim. Então eu vejo muita gente começando muita coisa, mas terminando pouco. Perfeito. Esse seria um segredo aí do sucesso? Eu acho que é aquela coisa, o sucesso, né? eu acho que o sucesso não tem segredo, João. Eu acho que o sucesso, eu já ouvi isso, o sucesso ele deixa pistas. Então, tipo, não tem um manual do obter sucesso. Sim. Mas eu acho que tem atividades, tem práticas, tem costumes que pessoas que obtiveram sucesso praticaram em comum. Então, se você pega lá, por exemplo, Napoleão Hill, né, que mapeou aqueles homens bem-sucedidos daquela época. Ele foi pegando atividades e práticas que vários deles praticaram. Mas não tem um manual exato. Faça isso, faça isso, faça isso, para que o sucesso é fato, é cravado. Não é. É muito... É as pistas mesmo. Então, tipo, é muito o que o Christian falava nos cursos lá pra gente, né? O Christian Barbosa. Tem dois bons caminhos para você seguir. Primeiro, de pessoas que já obtiveram aquilo que você busca.
Então não vai perguntar para um amigo, para um parente, o como fazer algo que ele não fez. Mas que ele te ame e ele queira o seu bem, ele não sabe. Ele vai dar uma opinião, não um caminho que ele seguiu. Sim. Vá perguntar para quem já fez aquilo que você quer, que é muito provável que ele vai te falar o que ele teve que fazer para obter. Segundo, pergunte para quem estuda o tema com profundidade. Então vai atrás dos cientistas, dos PhDs, de pessoas que com profundidade entram naquele tema que você quer aprender mais, que você quer conquistar. É um segundo grupo de pessoas que você pode dar ouvidos. Sim. Então, só tem esses dois grupos. Ou a pessoa já fez aquilo que eu quero, ou a pessoa estuda muito aquele tema que eu quero. Essas pessoas que vão me dar os bons conselhos de como obter. Não necessariamente as pessoas que me amam, as pessoas que torcem pelo meu sucesso. Esses aí vão continuar torcendo, vão continuar me apoiando, mas se eles não fizeram, ou não estudam muito esse tema, não são os melhores conselheiros que eu vou ter para obter o que eu quero. É legal você falar isso, porque assim, eu lembro, quando eu saí lá de Londrina para ir para São Paulo, eu lembro que acabou sem querer, eu não falei muito para minha família que ia fazer essa mudança, sabe? Perfeito. E eu arrumei tudo, organizei tudo certinho, faltando uma semana, quando já estava tudo certo, eu falei. E aí, o que o pessoal falou? Você tá doido? Você vai mudar para São Paulo é perigoso, e não sei o que, tal, você tá doido de fazer isso, né? E eu sabia que o que eu estava fazendo fazia sentido para mim. Só que as pessoas começaram a querer me barrar da minha família por segurança, por cuidado, né, e tudo mais. Só que se eu tivesse, talvez, e foi meio que inconsciente, mas se eu tivesse falado antes, talvez eu não teria mudado e não estaria aqui onde eu estou hoje. Então, isso que você está falando para mim fez muito sentido olhando lá para trás da minha jornada. E se vê, você está falando dos seus familiares, né? Pessoas que querem o seu bem. Sim. Mas por não compreender os objetivos que você tinha, das coisas que você tinha anseio de conquistar, não te deram bons conselhos. Eles deram, não vai. Tipo, fica aqui. Sim. Olha, melhor você continuar no emprego CLT que você tem, não sei o quê, não troca certo. E não é porque ele queria seu mal, é porque eles não conseguem imaginar as coisas que você tem capacidade de imaginar hoje. Sim. Qualquer realização, João, primeiro, ela tem que acontecer aqui dentro, na sua cabeça. Porque se você não for capaz de imaginar algo, te garanto que você não vai conquistar. Agora, se você for capaz de imaginar algo, é o primeiro passo para você se credenciar a alcançar. Eu não estou falando que simplesmente o poder da imaginação vai trazer para você a conquista. Mas ele é o primeiro passo. Porque se você não for capaz nem de imaginar, esquece. Você não vai realizar. Então, o primeiro passo é conseguir imaginar. Aí você vai criar um plano estratégico para como conquistar aquilo. Vão existir inúmeros caminhos que podem ser trilhados para alcançar aquilo. Aí você vai ter que escolher a melhor estratégia para você, mediante as condições que você tem, mediante os recursos que você tem de momento, e aí você vai começar essa jornada. E ao longo dela, algumas coisas você vai mapear, né? Alguns pontos ali desafiadores que você vai trilhar. Mas com certeza a grande maioria dos desafios você não vai ser capaz de imaginar. E aí eles vão acontecer. E quando eles acontecerem, cabe a você fazer aquela reanálise. Vale a pena continuar ainda nessa jornada em busca disso que eu quero? Ainda significa muito para mim essa conquista? Pô, significa. Segue em frente. Ah, não significa mais. Mudou, minha vida mudou. Agora, pô, muda então o plano. Discute um novo caminho. Mas faça isso não por desistência que você não pode ter aquilo, e sim por convicção que tem algo melhor para você. É isso que eu falo quando as pessoas não terminam seus projetos. É que elas desistem dos seus projetos. Elas não definem um projeto melhor. Ela desiste daquilo que está muito difícil e ela fica trilhando um outro. Então isso na jornada acadêmica você vê muito isso. Na jornada profissional você vê muito isso. Em relacionamentos você vê muito isso. Na constituição da família você vê muito isso. Em relacionamentos até de amizade social você vê muito isso. Então você vê que as pessoas às vezes ela desiste pela dificuldade que a vida impõe a ela. E não pela convicção de que ela quer uma outra coisa. Então aí você vai vivendo uma vida mais medíocre, né? Uma vida mais limitada, mais regrada. E não é muito isso que eu acredito, não. E o que te dá força para não desistir? Porque, você falou, né? As pessoas geralmente elas desistem, né? Elas desistem, assim, teria um motivo, né? Pelos quais elas desistem. Talvez porque está muito difícil, porque elas não acreditam nelas mesmas, ou porque não acreditam na capacidade delas de criar. O que te faz não desistir, Pedro? Eu acho que entra até um próximo ponto que a gente vai falar aqui no caso.
Ô, João, eu acho que é até do que a gente falou um pouquinho hoje. O que me faz não desistir é ter construído uma base forte. Eu acho que o que me mantém a dar sequência nos meus projetos é ter feito um alicerce bem forte antes de iniciar qualquer projeto. Então, por maior que seja a tempestade que eu possa estar passando, né? Quando eu falo tempestade, eu estou falando do desafio, do obstáculo, da questão externa ou interna que pode estar me impedindo de conquistar, ter uma base forte me ajuda a suportar e ter a melhor decisão em seguir ou não naquilo. Eu desisti de projetos. Tem projetos que eu falei, cara, não vai. Mas eu consegui desistir com o controle da situação na maioria das vezes. Eu não desisti jogando tudo pro alto. Eu não desisti abdicando do que eu já tinha construído. Eu talvez modifiquei a rota, porque talvez agora, e subindo esse degrauzinho que eu subi, eu consigo ver algo que faz mais sentido para mim. Então eu modifiquei a rota, modifiquei o objetivo. Mas ter essa base forte foi sempre fundamental para mim. Entendi. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão dessa base forte, né? O que seria essa base, Pedro, que você fala para nós? Eu fui entender essa construção de base forte de maneira mais clara para poder até explicar só em 2018. Eu estava num curso e nesse curso o ministrante bateu assim, olha, antes de tudo na sua vida, de fato, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E por mais que eu já tinha ouvido isso da boca dos meus pais, eu tinha ouvido isso lá no catecismo que eu fiz lá e na catequese que eu fiz porque eu sou católico, né, de batismo pela orientação da minha família, eu já tinha ouvido isso. Mas por mais que era o que politicamente era correto, era o que a sociedade ali que eu convivia pregava, quando eu comparava internamente Deus com a minha mãe, por exemplo, eu falo assim, eu mato a Deus, eu falo para minha mãe. É legal Deus, tudo, mas acho que eu vou ficar com minha mãe. Entendi. Aí, em 2018, eu já era casado. E se eu colocasse a Fabiana de um lado e Deus estivesse do outro, eu falo assim, Deus, eu sou grato, obrigado, mas é a Fabiana, né? Não dá para trocar, né? A empresa, essas coisas. Aí quando esse cara explicou para mim de uma outra forma, aí, graças a Deus, e acho que foi ele que colocou esse ministrante na minha vida, eu entendi por que é importante amar Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é a estrutura que nunca vai me faltar em qualquer circunstância. Então a minha mãe, que sempre foi muito importante para mim, meu pai, minhas irmãs, a Fabiana, meus filhos hoje que eu tenho, um dia eles podem me faltar. E pode ser que eles faltem antes. E eu perdi o Tomás, você sabe da história que eu passei nesse ano, eu perdi um filho. E se não fosse Deus naquele momento, eu poderia talvez ter me desestabilizado inteiro. Eu não teria o alicerce mais forte de todos. Tem que ter ele na base, na estrutura do negócio, está Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, que vai estar comigo em todas as circunstâncias, inclusive com qualquer atitude que eu tiver. Porque Deus vai ser a única entidade que mesmo quando eu praticar talvez coisas que o desaponte, ele não vai me faltar quando eu estiver arrependido e clamar por ele. Talvez as pessoas podem um dia ficar magoadas comigo e talvez um dia nem é pela morte que eles vão faltar, mas eles não querem mais conviver comigo por alguma coisa. Sim. Talvez aquilo pode ser muito pesado para mim. Então se Deus estiver na base, é meio que a segurança que eu necessito para ter o alicerce mais forte do mundo. Sim. Só que o alicerce ele é composto por outras, é como se fosse um cimento, e aí tem um pouco de água, um pouco de areia, um pouco de ferro, para você fazer um alicerce completo. Então tem outros elementos, né? Então se eu coloco muito Deus, né? Deus está aí na base, o próximo que ele me explicou, ele falou assim, ó, pense em você. E não é egoísmo pensar em você. Você não vai conseguir ajudar ninguém se você não for forte o suficiente. Então pense em você, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, pega você e cuide bem do seu corpo, prepare muito a sua inteligência emocional para você não se abalar com as coisas que podem vir a acontecer e esteja muito bem num estado de espírito apropriado para tomar as melhores decisões. Então, o segundo elemento que eu coloco no meu alicerce sou eu mesmo. A base forte estou muito bem alinhado com Deus,
estou muito alinhado comigo mesmo, com os meus objetivos, com os meus propósitos. Sim. E aí eu vou dando liga nesse alicerce. Aí eu trago a minha família. Porque são as pessoas que, por eles, eu conseguiria abdicar de qualquer coisa em prol do sucesso, do bem, do zelar deles. E a família que eu escolhi criar, né? Então, minha família quem é? Minha família é a Fabiana, são os meus filhos, a Maria Júlia, o João Pedro, o Tomás, são os meus filhos. Isso é a minha família. Isso que eu tenho que zelar, é por eles que eu daria a minha própria vida. Eles vão ser o alicerce necessário em alguns momentos que eu talvez vou dar uma fraquejadinha, não estou talvez num estado muito bem de espírito com Deus, e eu vou olhar o olho da Maria Júlia, vou olhar um gesto do João Pedro, vou ouvir uma mensagem ou uma palavra da Fabiana, eu vou olhar para o céu e ver o Tomás de alguma forma, e talvez eles vão me dar aquela energia necessária para suportar. Cara, se não é por você nesse momento, se você está sério e nem é por Deus, faça por eles. Lembra do amor que você tem por eles, lembra das coisas que você faria por eles. E aí acho que esse alicerce está ficando meio quase que completo. Porque eu tenho o elemento inacabado, que não acaba nunca, infinito, que é Deus. Eu tenho eu muito bem de estado de espírito, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Tenho minha família. Aí eu tenho depois o que cerca esse alicerce, que são as pessoas que eu decido conviver ou não. Então são meus amigos, são os colaboradores aqui da empresa, são os meus colegas, são as pessoas que vão me ajudando, e em vários momentos essas pessoas me ajudaram a ter um pouquinho mais de resiliência, de vontade de fazer. Não sei quando eu posto uma coisinha na rede social, ou que eu vou num local e eu recebo uma mensagem, coisa, aquilo parece que vai fortalecendo o meu alicerce, sabe? Vai deixando ele mais forte. E aí eu lembro dessas pessoas que em momentos delicados foram muito importantes para mim me reencontrar, né? Para mim não desistir das coisas. Aí meu alicerce está pronto. Não, aí meu alicerce está bom, e aí tudo que vier para cima agora, eu acho que tem uma base muito forte para suportar os inúmeros desafios que a gente vai viver mesmo na vida, né? Perfeito. E tem bastante desafio, né? Porque um grupo de empresas... Até tinha falado com a Fabiana no primeiro episódio que nós fizemos aqui, que é o seguinte, vocês têm muitas famílias que dependem da SEV, né? São muitas pessoas, né? E isso, de fato, você precisa ter uma base muito forte para conseguir sustentar isso, né? Porque é, assim, inteligência emocional, né? Porque, assim, é muito desafiador, né? A gente começou a SEV, a SEV ela nasce em 2013, né? Não é a SEV é meu 7º empreendimento profissional, né? Entre trabalhos e iniciativas que eu empreendi, a SEV é o 7º, né? Isso também colabora para o nome dela, também é um dos fatores que colabora para o nome dela. Mas eu não tinha, nossa, mas de longe, eu não estava preparado naquela época para ocupar a posição que eu ocupo hoje. Eu fui adquirindo as competências necessárias ao longo dessa jornada de SEV, né? De 9 anos, vamos completar 10 anos no ano que vem. Só que, de fato, ao longo da jornada, a sua responsabilidade vai ficando maior. Porque deixa de ser o ambiente que provém o sustento só da minha família e começa a ser a estrutura que provém o sustento de várias famílias. E um grupo considerável direto, né? Os colaboradores que nós temos, sejam eles letistas, TJs, mas até os indiretos, e os prestadores de serviços que nós temos, fornecedores, e os clientes que se beneficiam da atividade que a gente executa. E aí a gente vai crescendo essa estrutura. Pô, já que a gente consome tanto essa estrutura aqui de um terceiro, por que a gente não vai talvez empreender e montar uma estrutura dessa para que atenda a gente e também atenda o mercado? Foi assim que a gente construiu o grupo, construímos seguradora, construímos empresas de benefícios no meio, distribuidoras, empresas de vendas. A gente foi construindo toda uma estrutura, só que sempre lembrando que, poxa, olha, esse projeto tá legal. Tá atingindo o que a gente espera dele? Tá. Dá para melhorar? Eu sempre falo muito essa frase para vocês, né? Tudo que tá bom pode melhorar. E por que eu falo isso? É necessário a gente fazer essa revisão. Porque a organização como um todo, ela tem que satisfazer os meus desejos, mas eu preciso olhar no corredor e ver as pessoas também satisfazendo os seus sonhos, os seus desejos. Porque se não for um jogo onde todo mundo ganha, em algum momento vai parar de dar certo. Tanto é que em alguns momentos nós erramos essa dose. Em alguns momentos, infelizmente, por faltar ainda um pouco mais de conhecimento, faltar um pouco mais de instrução, a gente tirou mais das pessoas do que deu.
E a gente ficou com débito com ela e essas pessoas talvez não conseguiram se recuperar. A gente perdeu boas pessoas aqui dentro, né, trabalhando com a gente. Mas hoje acho que a gente tem um pouquinho mais de consciência disso, de equilibrar melhor. Então, dar e receber, eu acho que é uma atividade que a gente aprendeu muito bem aqui no grupo, né? Então, e não é só uma atividade do Pedro, é uma atividade de todos aqui. Então, todos os líderes nossos que têm que ter esse papel de extrair o melhor do colaborador, eles também têm que ter na outra mão, retribuir esse colaborador de uma maneira que ele se sinta valorizado. E aí, tem bens monetários, né? O dinheiro que você paga pelo trabalho, mas tem o reconhecimento, tem o agradecimento, tem a viabilização do ambiente de trabalho mais adequado. Então, uma estrutura bem melhor do que aquela que a gente começou. Então, eu acho que tudo isso foi não tinha como aquele menino lá de 2013 ter todo o conhecimento necessário para administrar o grupo que nós nos tornamos em 2022. Perfeito. Foi necessária essa jornada para hoje, talvez, eu tomar as melhores decisões mediante os novos desafios que existem, né? Um mundo totalmente diferente. E aí, talvez, um profissional mais adequado para estar na posição que está hoje. Perfeito. E você falou 2013, né? Quantos anos você estava em 2013, Pedro? 2013 eu tô com 37, né? Nos 28. 28 anos. Com 28 anos você começou a montar a Seven. Exato. E você conseguia ver o tamanho que ela ia ficar? O tamanho que ela está hoje? Ô, João, se eu falar que eu não imaginava que seria grande, eu estaria mentindo, né? Quando eu montei ela, eu já queria algo grande. Algo grande. Eu estava vindo de um empreendimento que tinha sido o meu melhor empreendimento até então, a Hipercred, um correspondente bancário, né? E a gente chegou ali quase chegar a 20 colaboradores. A gente teve ali 16, 17 colaboradores. A gente chegou no auge ali nosso, entre administrativo e comercial que nós tínhamos. E parecia que era um negócio da minha vida, porque ele vinha prosperando e indo bem. Quando a gente montou a Seven, eu, a Fabiana e um colaborador, né, o Lucas, eu já tinha ideia de, pelo menos, superar a Hipercred, né? Sim. E quando eu vi as possibilidades, porque eu iria começar a atender o mercado final, né? Porque no correspondente bancário, eu fazia o B2B, né? Então, era um correspondente bancário que atendia as revendas multimarcas e essas que vendiam carros para os consumidores final. Eu não atendia o consumidor final. Entendi. Quando a gente montou a Seven, aí foi para atender o consumidor final. O proprietário do carro queria fazer uma proteção, queria ter um serviço relacionado à segurança do seu veículo. Sim. Então, eu já imaginava que as proporções seriam maiores. Talvez eu não imaginava na velocidade que foi. A Seven aconteceu muito rápido. Quando a gente chegou no final de 2018, início de 2019, nós já éramos mais de 400 colaboradores direto. Nós já éramos mais de 16, 17 mil associados naquela estrutura. Então a gente era mais de 20, eu acho. Em 2018 a gente tinha mais de 20 já. Quando a gente faz convenção em Natal, a gente já tinha rompido esse número. A gente chegou em Natal em 19 com 30 e poucos, né? Bem mais. Então aconteceu tudo muito rápido. E talvez eu não tinha ainda todo o alicerce. Eu não tinha toda a base para suportar uma estrutura daquele tamanho. Então, por isso que a gente teve que fazer algumas reformas estruturais profundas na empresa, né? Entendi. E aí você falou assim, né? Você não tinha essa base, né? Você não tinha essa base forte, né? Você tinha um sonho, vamos colocar assim, né? E o que te fortalecia para conseguir alcançar esse sonho que você tinha, que era a Seven, no caso, ou construir isso daí? Porque nessa época você não tinha essa base tão forte. Sabe que eu falo um negócio que talvez para você ser bem contraditório, mas é como eu enxergo hoje? Sabe o que eu não tinha até 2018? Eu não tinha tantas frustrações. Eu não tinha apanhado da vida. Eu tinha tido muitas conquistas. Mike Tyson, você pegar lá, o fenômeno do boxe, que geralmente nos primeiros 3 rounds ele derrubava o seu oponente, muitas das vezes no primeiro round. E quando ele perde, se não me engano, lá para o Evander Holyfield, a primeira luta, é porque ele não consegue ter o êxito no intervalo muito curto, vai passando assalto, ele fica em um estado de espírito muito nervoso, que eu acho que já é a luta que ele dá a mordida lá na orelha, e a outra é que ele toma um soco que ele vai para knockdown. Eu não tinha tomado esse soco ainda da vida, talvez. Eu ainda não tinha tomado um direto na cara que tinha me levado para a lona. Então talvez o que me faltava era apanhar um pouco para entender que a vida é maravilhosa,
mas em alguns momentos ela pode ser cruel. E você talvez vai entregar o seu melhor, vai fazer de tudo para que você mereça conquistar coisas, mas não é um jogo só de merecimento. E você vai olhar, mas eu fiz tanto, me dediquei tanto, me abdiquei de tanto, e ele talvez não fez nem perto do que eu fiz e está conquistando e eu não estou tendo. E aí eu não tinha tido isso ainda. Eu acho que o que faltava para mim ali em 18, 19, era esses tombos. E aí eu tive uma sequência de algumas frustrações que me ajudaram a entender. Peraí, quem disse que a vida é justa? Quem veio aqui e falou assim que é uma questão de justiça? Quem aqui falou que você vai ser de fato recompensado por todo o esforço que você vai fazer? Porque você pode talvez dar o seu melhor e talvez não vai ser suficiente para você conquistar aquilo que você quer. E aí, como que você vai se sentir depois? Como que você se sente, talvez, abdicando de todos os finais de semana, todas as coisas bacanas, estudando o máximo para passar no vestibular e entregar o seu melhor, talvez, naquela prova, e no final você não entrou no curso que você queria? Você vai fazer o quê? Você vai desistir da vida? Você vai desistir das coisas? Você vai parar de estudar? Ou talvez se candidatar e dar o melhor numa entrevista de emprego, fazer todo o melhor e não ser contratado? Ou montar um negócio, um empreendimento e pensar em todos os detalhes e abrir o estabelecimento e não ter ninguém querendo consumir o que você está disposto a vender? Ou se declarar para a pessoa que você tanto ama e você quer e se preparou, se organizou e se declarou para ela e ela falar que não está afim de sair com você? Como você vai encarar isso aí? Cara, essa é uma pergunta bem forte, assim, né? E foi isso que faltava para mim. Acho que faltava para mim desilusão. Faltava para mim ter o sentimento de ter fracassado em algumas coisas. E eu acho que isso que me viabiliza a me reerguer e falar assim, cara, beleza. É um resultado que não é um jogo de cartas marcadas. Pode ter uma Croácia no meu caminho, numa noite inspirada do goleiro, e ele pegar tudo, e mesmo que eu fiz o gol, tá 1-0, um deslize, a gente toma um gol. E o jogo acabou empatado, foi para os pênaltis, a gente caiu. Mas isso não vai impedir de eu tentar a próxima Copa. Não vai impedir de eu tentar o próximo jogo. Não vai impedir. Isso vai me fortalecer. Então acho que isso que faltava lá em 2018. E hoje você interpreta como uma questão de fortalecimento, no caso. Ah, com certeza, João. Nossa, eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado até pelas frustrações que eu tive que viver na minha vida. Olha, poucas pessoas, e eu não desejo isso pra ninguém, me entendam bem, tá? Eu não desejo isso pra ninguém. Mas perder um filho, João, a dor. Hoje, a maior dor que eu posso descrever é a perda de um filho. Pô, é um sentimento avassalador a perda de um filho. Mas não desistir da vida, mesmo após a perda de um filho, te dá um sentimento de que, cara, poucas coisas nesse mundo podem me parar. Então, se vier um objetivo, vamos transformar essa empresa numa multinacional que vai distribuir seus produtos pela Europa, América do Norte, Ásia, África e Oceania, vamos para os 5 continentes, se eu colocar isso na cabeça, eu sinto uma confiança muito grande em poder conquistar. E não é mais otimismo, igual aquele menino tinha. Eu era muito otimista. Então eu achava que tudo ia dar certo, não sei o quê. Hoje eu sou um cara muito mais confiante. Porque mesmo ciente que nem tudo vai dar certo, eu sei que eu só vou parar quando eu conquistar. Então, as frustrações que eu tive, elas me lapidaram a ser mais resiliente em buscas maiores. Então eu vou sempre traçar um objetivo grande, só que para mim, sempre respeitando alguns valores que eu tenho. Então para mim, por mais que eu possa realizar coisas grandes, para mim sempre é muito importante estar bem acompanhado. De quem? Pô, da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos. Então sempre eu vou tentar fazer de uma forma com que eu não precise abdicar desses relacionamentos em prol daquele objetivo. Então, antes de traçar aquela meta, antes de pôr ela na carta, eu vou lembrar, nossa, mas daí a Fá vai gostar disso? Será que a Maria vai estar bem com isso? O João, pô, fechei aqui. Tomás está comigo aqui dentro, então. Tá tranquilo, Tomás, estamos juntos. E agora? E o próximo? Pô, meus pais, tá? Nessa situação, minhas irmãs aqui, pô, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra, pô, meus primos, meus tios, pô, meus amigos, e eu vou fechando esse ciclo. Então, sempre para mim foi importante. Sempre foi importante. Por que o prédio tem 3.000 metros? Porque é importante ter gente.
Você acha que é 3 mil metros para eu ficar com eu mesmo no mundo de sala? Sim. Pô, era importante porque eu gosto de andar pelo corredor e ver gente sorrindo, descer lá no call center, ter um bom ambiente de trabalho, ir para uma unidade e ver as pessoas bem satisfeitas no que tem. Então, sempre foi importante ter gente nos meus projetos. Eu continuo pensando nisso, agora um pouquinho mais maduro, entendendo que talvez nem tudo vai dar certo na hora que eu quero. Mas se eu estiver bem preparado, é muito provável que eu vá conquistar. Perfeito. Você falando, eu vejo muito essa questão da base forte, que a gente até conversou, e você até falou mais sobre isso, né? Hoje, para você, é muito importante você ver como algo que também te dá sustentação. É a base, né? Não tem como, né? E você sempre, quando vai fazer alguma coisa, então você pensa nisso. A gente fala o orgânico do negócio, né? Se afeta alguém, né? A questão da PNL, né? E para você olha essas questões. Bem interessante isso. Você falou um ponto, porque assim, nem todo mundo que está assistindo aqui é uma pessoa que tem a mesma mentalidade que você, que construiu tudo que você construiu e que tem hoje, né? Essa base tão forte, talvez, né? E você falou um negócio que você falou assim, pô, eu era muito otimista, né? Na sua mentalidade antes, você não olhava muito o lado negativo das coisas, assim? Eu sempre fui um cara de olhar o copo meio cheio. Então, já viu aquela, né? O copo tá na metade, tem pessoas que olham para ele e falam, nossa, esse copo tá meio cheio, hein? E tem pessoas que olham o copo e tem a mesma quantidade de água. Nossa, esse copo tá meio vazio, né? Eu sempre fui o cara do meio cheio. Sempre aquele cara, te falei, né? Desde a infância, não era o que eu tinha, era como eu olhava aquelas coisas, né? Só que eu sempre me imagino conquistando as coisas que eu coloco. Então, tipo, como seria? Como seria ter a empresa repleta de colaboradores com a mentalidade que eu tenho? Como seria andar no carro que eu quero? Como seria morar na casa que eu quero? Como seria fazer a viagem que eu desejo? Eu sempre me imaginei usufruindo dessas coisas até para validar se eu realmente quero aquilo. E aí, quando eu começo a sentir o gostinho daquilo na mente, na cabeça, aquilo vai me aproximando. É mesmo um exercício de PNL, um exercício de PNL. Pô, vamos lá, João, fecha os olhos. Fecha aí. E agora, eu vou te colocar agora na sua mão direita, aí põe a sua mão direita em cima da mesa. Isso. Vou colocar um limão ali. E agora na sua mão esquerda, eu vou colocar uma faca. Pega essa faca, João, e corta o limão no meio. Corta ele agora para nós. Corta aí, João. Isso. Agora pega com a sua mão direita, que está o limão, leva ele na sua boca agora e espreme um pouquinho dele para você. Não sei se funcionou, mas é muito provavelmente que você sente um pouco do gosto do limão, o azedo dele. Não dá? E tinha limão e tinha faca? Não tinha, mas estava aqui, ó. Então acho que eu sempre fui fazendo assim. Eu sempre fui sentindo o prazer da vitória antes de conquistá-la. Sim. E aí isso me aproximou dela. Entendi. Então você sempre olhava aquilo que você queria alcançar e sempre ficava trazendo isso mais para sua memória, né? Para sua mente. Você acabava em algum momento... Eu vejo hoje que as pessoas, geralmente, elas fazem o quê? Elas antecipam muito, né, essa questão dos sonhos, né? As pessoas, inclusive, parcelam carros em várias vezes, né? Em 60 vezes. Aí um carro que custa 70, 80 mil, às vezes ela não tem condição de pagar. Como que é aí para vocês a questão de antecipar sonhos, assim, né? Você antecipou sonhos? Isso eu fui muito feliz e eu fazia isso sem ninguém me ensinar. Eu sempre quis traçar os meus próprios sonhos. Claro que eu sempre estive atento a ver coisas. Eu gostaria de ter isso, gostaria de ter aquilo. Mas eu nunca quis viver o sonho de terceiros. Eu nunca quis descobrir o seu sonho para viver ele. Eu sempre tracei o meu. Sim. E claro que o meu sonho talvez era o sonho de outras pessoas também. Mas tem um negócio muito bacana, né? Eu nunca comprei algo que eu não precisava com dinheiro que eu não tinha para agradar uma pessoa que nem gosta tanto de mim. Já ouviu isso? Tipo, tem pessoas que fazem ações na sua vida onde você adquire algo que você não precisa, desfazendo um dinheiro que muitas vezes você não tem, para calar a boca de alguém que você nem gosta. Então, é o carro que você falou muito parcelado. Às vezes, você nem precisa dele naquele momento. Mas o fulano já tem um melhor do que o meu. Eu vou calar a boca dele. Vou lá entrar na dívida e fazer ele. Às vezes você não precisa daquela roupa. Às vezes você não precisa daquele calçado. Às vezes você não precisa daquela viagem. Mas as pessoas começam pela preguiça. E eu acho que o maior dos preguiçosos é aquele que nem se dá o trabalho de sonhar os próprios sonhos. O cúmulo da preguiça.
é não ter determinação para sonhar o próprio sonho e querer viver o sonho dos outros. E eu não estou falando que você não possa colaborar pela execução do sonho dos outros, mas se faz sentido para você. As pessoas vivem muito no automático, João. Sim. E aí, o que o Neymar faz, é o que a Bruna Marquezine faz, é o que o Felipe Tito faz, é o que a Anitta faz, seguindo essas tendências aí, né? Cara, talvez é legal pra ele fazer aquela dancinha lá no TikTok. E ótimo, da hora, ele curte aquilo. Mas, por que você tá dançando no TikTok? É da hora pra você? Você curte isso? É legal? Você quer? Não, eu quero ser um bem posicionado, quero ser um influencer bem posicionado. Ah, legal. Mas é seu sonho. Aí as pessoas começam a imitar, né? Aí fica aquela crise de identidade. Sim. Porque quem que eu sou? Eu sou o quê? Eu sou um pouquinho de Neymar, Bruna Marquezine, Anitta, Felipe Tito. Cara, você é você. Quem que é você? Qual que é a sua origem? De onde você veio? O que é importante para você? Então, não ter coragem e não ter determinação de criar o próprio sonho, eu acho que é o cúmulo da preguiça. Então isso não pode ter. E é difícil, né? Você ter o próprio sonho, assim, vamos falar assim, não é você ter o próprio sonho, mas você realmente saber aquilo que você quer no fim das contas. Eu acho que é um pouco difícil saber aquilo que realmente deixa realizado. João, não vou te falar que é difícil, mas é que o mundo tenta dificultar pra gente. Tenta dificultar, né? Porque a gente vive numa sociedade onde de fora para dentro querem determinar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, politicamente correto, né? Sim. Então querem determinar o que você pode ou não pode pensar, o que você pode ou não pode aceitar. E no mundo onde tudo pode, né? Cada vez mais inclusivo e tudo é preconceito, tudo... Cara, eu acho que seria um outro tema, mas acho que tem vários limites aí que hoje a gente não respeita. Mas não é difícil, João. É que a gente é preparado para não pensar. Sim. Pela sociedade. Sim. Então, desde o colégio que você coloca, se você perguntar, por exemplo, o método como que ensinam tabuada, eu não sei se hoje continua assim, mas eu vi muitos professores falando para os alunos decorarem a sequência dos números ao invés de entender que aquilo era um múltiplo e quando se multiplicava por uma casa acima, ele aumentava a quantidade. Ele não ia para a racionalidade do cálculo, ele ia para decorar, igual se fosse ensinar uma língua portuguesa, onde você tem que decorar algumas combinações quando se usa ou não um hífen ou um acento para você determinar a gramática. E aí vai passando o tempo, você vê que o próprio ambiente de trabalho também vai te forçando. Quando você entra na indústria, ele te explica a lógica para que você vá construir um automóvel. Ele fala, o processo quando chegar em você é assim, você aperta aquele botão, chuta aquele pedal, põe a coisa aqui e faz aí. E pronto, acabou. Esse é o seu papel. Você não tem que pensar por quê, você tem que fazer. Sim. Quando eu trabalhei no Itaú, por exemplo, uma das coisas que me incomodava, eu tinha muitas ideias, né? Eu queria implantar algumas delas, e o banco, pelo conjunto de compliance, manual de ética, normas de conduta, não sei o quê, ele não permitia, né? Ele falou, não, você foi contratado para executar isso aqui, dessa forma, dessa hora, desse jeito. Eu não estou aberto a sugestões. E eu acho que isso foi moldando as pessoas daí foram começando a abdicar dos próprios desejos, do próprio sonho, começar a olhar para o lado e falar que a vida perfeita é a vida dele, e talvez ela é perfeita para ele, não é perfeita para mim. Sim. E as pessoas pararam de pensar. Então acho que as pessoas têm que pensar mais, né? Pensar o que faz sentido para elas, sim, não para os outros. E eu tive muito essa questão desse sonho, que ele era meio limitado, assim, sabe? Eu tinha muita dificuldade de pensar nos próprios sonhos, aquilo que eu queria fazer, e de fato também pensar aquilo que fazia sentido comigo, porque eu acredito hoje que cada pessoa, ela tem meio que uma aptidão, assim, uma habilidade, algo que faz sentido para ela. Beleza. Né? Tem gente que é muito bom em matemática, tem gente que é muito bom em conversar, tem gente que é muito bom em vender, né? Talentos, né? Deus te concede alguns talentos que você tem muito mais facilidade em desenvolver do que eu. Sabe o que você faz às vezes? Os joga fora. Sim. E aí, esses estudos bíblicos também que a gente tem, tudo como que é uma base, né, cara? Ali na Bíblia já tem muita conduta que a gente deveria adotar para a nossa vida, que a gente teria uma vida muito mais próspera e a gente não leva aquilo em consideração. Mas as dos talentos que vem muito na minha cabeça é que, com certeza, você tem muito mais facilidade em executar algumas atividades do que eu. E quem está assistindo a gente, com certeza tem algumas atividades que vai ter mais facilidade de executar do que nós. Sim.
Só que como que você está usufruindo? Como que você está lapidando esse talento que você tem? Eu, por exemplo, hoje, eu identifico que eu tenho um talento que Deus me deu. Deus me deu um talento de aprender. Eu aprendo com uma certa facilidade as coisas. Porque eu vou muito mais atrás da lógica para aquilo acontecer do que pelo processo que foi definido para que ela aconteça. Eu quero entender a lógica. E quando eu entendo a lógica, eu aprendo a atividade. Consequentemente, se eu aprendi, eu consigo reproduzi-la. Se eu consigo reproduzi-la, eu consigo adquirir habilidade para, às vezes, fazer até melhor do que quem me ensinou. E aí eu adoro ensinar, e talvez eu consiga ensinar pessoas a fazer aquela atividade que antes eu não sabia. Mas agora eu sei, eu pratico. E se eu pratico, eu posso ensinar. Então, seguindo essa lógica, eu lapido esse talento que Deus me deu. Talvez eu não sou o melhor doutrinador, né? Eu não sou a melhor pessoa para ensinar, mas eu sou muito bom para aprender. Então, como eu aprendo, eu consigo praticar. E quando eu vou praticando, aprendendo, falando, às vezes as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, conseguem aprender boa parte das coisas que eu sei. E eu fico fazendo isso. Então, quando eu mapeei esse talento, eu falei assim, cara, você tem um talento de aprender. E, João, é muito legal. Porque desde criança eu sou assim. Desde criança eu tinha esse talento. Eu aprendia muito rápido. A ponto, eu lembro muito bem, das minhas professoras de infância ficarem de cabelo literalmente em pé comigo, porque eu acabava as minhas tarefas muito rápido. Consequentemente, eu tinha tempo para fazer o que eu mais gostava, conversar. Eu curto pra caramba conversar. Aí eu ia conversar com os meus colegas. Só que muitas das vezes eles não tinham acabado a tarefa. E aí ela ficava doida comigo, porque eu estava lá batendo papo. E aí eu reclamava com minha mãe reclamava comigo. Mas por que eu estou contando isso para você? Era um talento que eu tinha. Eu só não sabia que eu tinha ele. Hoje eu sei. Porque a gente não identifica como um talento, né? Não, a gente acha que é dom, não sei o quê. Cara, isso aí foi algo que Deus te deu. Tem pessoas que comunicam. Você acha, João, você acha que o Michael Jackson, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele é um cara que não tinha o talento da dança e da música com ele? Você acha que aquilo ali não era algo divino além? Porque todo mundo que se pôs a imitar aquele cara não conseguiu arrastar as multidões que aquele cara arrastou. Você acha que o que o Neymar tem, que o Messi tem, não é um talento para ter aquela habilidade com a bola? Só que eles fazem, eles identificaram esse talento e eles lapidam esse talento. E ele aflora muito. Agora pega o Neymar para cantar igual o Michael Jackson, igual Elton John, igual o Rei Roberto Carlos e vários outros artistas aí que, é o cara certo no que ele faz bem. E todos nós temos talento. Né? Todo mundo, João. Talvez a gente tenha que lapidar um pouquinho mais para achar esse talento de fato e identificar ele. Porque talvez eu tenha que escavar um pouquinho mais, eu não estou vendo ele, né? E sabe o que é legal? Muitas das vezes você não enxerga o seu próprio talento. Sabe o que você faz? Pergunta. O fulano, cara, aqui ó, pergunta. O que você acha que eu faço bem? O que você vê que... Vai ter as pessoas que vão brincar com você, talvez o certo... a intimidade que você tem com seus colegas, com as pessoas que o cercam, mas é batata, João. Vai ter alguma atividade que você nem nota, que você sobressai de maneira natural em relação aos outros, e você nem nota. Cara, eu acho que você desenha muito bem, eu acho que você comunica muito bem, eu acho o seu texto muito adequado, eu gosto muito da forma com que você escreve, eu acho que você tem um bom gosto para roupa, você se veste muito bem, eu acho que você dirige muito bem, eu acho, cara, tem inúmeras atividades que a gente faz. E aí, quanto mais atividade você expor que você faz, mais fácil as pessoas vão falar assim, cara, isso aí você faz melhor que os outros. Investe nisso aí. E o que eu tenho percebido, que você está falando aí, que assim, nos últimos tempos eu fiquei procurando muito isso aí, né, Pedro? Fiquei procurando bastante, assim, para entender um pouquinho daquilo que era bom, né? E aí, quando eu comecei a buscar, eu comecei a sentir uma vontade de ajudar outras pessoas. Sentia vontade de ajudar. Só que eu não entendia isso como um talento, né? Eu entendia como uma vontade. E aí, quando eu comecei agora na Uniservem a aplicar treinamentos, né, a fazer esses programas que a gente está fazendo, eu tive muitos feedbacks positivos, pessoas falando assim, João, mas você explica muito bem, cara. Nossa, eu tenho aprendido muito contigo. Nossa, que legal, cara, você explica muito bem, você me ensina muito, cara. Nossa, gostei demais, você fala de uma forma fácil. Aí eu falei assim, cara, que louco, né? Eu não sabia disso. Mas lá atrás, quando estava na gestão dos times lá da operação, o pessoal falava que realmente eu explicava muito bem para eles. Só que eu não via como um talento. Vou te falar de maneira direta, então, algo que a gente já conversou muito em reuniões de diretoria sobre você. A gente falou muitas vezes assim, ó, nossa, o João é um diamante que não brilha. A gente identificava em você uma pessoa de caráter, de valores, de
todos os elementos que a gente valoriza para os nossos colaboradores, mas sempre nos projetos que a gente colocava, você não se destacava, você não foi o melhor consultor, você não foi o melhor coordenador lá quando a gente montou a operação em São Paulo, quando veio para a Central 24 horas, você não foi o... Mas você estava sempre ali, preservando e fazendo. Eu acho que agora você encontrou, a gente e você encontramos um local onde você está brilhando. Sim. E aí fica evidente, não só para os meus olhos, mas para os olhos de todos. Sim. E aí você fala desses feedbacks positivos, por quê? Porque você está desenvolvendo algo que já é natural seu. Sim. Pô, todo mundo vem falar, pô, tá ficando bacana os programas que o João tá, a edição que ele tá fazendo, olha o formato. E aí toda hora que eu vejo, pô, tá legal. E quando a gente olha para frente, a gente vê muitas possibilidades de melhorar. Sim. Olha, ele vai porque ele tá gostando, ele tá fazendo com prazer. Sim. Porque, João, eu acho que esse é o maior papel nosso como liderança. É encontrar os colaboradores certos e posicionar eles nas atividades corretas para que os talentos deles aflorem. Sim. Então é colocar você na terra certa, no local certo, regar da maneira adequada, porque quem tem que brilhar é você. Sim. Nunca vai ser uma empresa, a série nunca vai ser um grupo que ela quer o protagonismo para si. Ela quer o protagonismo para os seus colaboradores. Só que esses têm que estar bem posicionados e também se permitirem ser testados em setores diferentes. Porque às vezes, cara, eu formei em contabilidade, sempre fui contador, não sei o que, meu negócio é número. Você vê lá, cara, é desatento, deixa passar, não sei o que. Mas em contrapartida, olha como ele tem disciplina para fazer aquilo ali. Você muda o cara de setor quando vê, nossa, encontrou. Eu acho que aqui a gente faz muito isso no grupo, né? Sim. A gente roda muitas pessoas de setores, de coisas, porque a gente estimula a tentativa. A gente estimula o... Cara, tá legal, mas será que não pode ser melhor ainda? Será que não dá para fazer melhor a outra atividade? E sem aquela cultura do erro não ser permitido. O erro que é tolerável. Pô, você pode errar. Você não deve repetir o erro. Isso a gente vai puxar sua orelhinha se você estiver repetindo. Mas tentar de novo, de uma forma diferente, de uma forma nova, a gente sempre valorizou isso. E realmente isso é bem legal. Aqui o ambiente da SEV é um ambiente que proporciona muito isso, né? Assim, eu percebo todas as vezes, né, como essa questão desse ambiente ele faz com que as pessoas se desenvolvam. E isso é muito diferente das outras empresas, né? Sempre quando eu converso tanto com pessoas mais jovens e pessoas mais experientes, já que estão no mercado há algum tempo, todos falam que é muito único o que a gente vive aqui dentro, né? Sim. E eu não estou falando que só é melhor ou só é pior, eu estou falando que é diferente, que é único. Sim. Desde a liberdade que a gente concede para as pessoas que trabalham aqui, quanto até do como que a gente curte as nossas conquistas, né? É muito particular, é muito... De fato, eu acho que as pessoas que ficam um determinado tempo aqui, eles se aculturam de uma forma que eles se sentem muito na extensão da casa deles. Então eu vejo muita liberdade nas pessoas que estão mais tempo com a gente, porque ele, em determinados momentos, ele nem divide o que é a minha família aqui, o que é o meu trabalho ali. Acho que vira tudo meio que um conjunto, porque você vê muito aqui colaboradores nossos que convivem socialmente em conjunto, um vai na casa do outro e coisa. E tem muitos que são tribos diferentes, tem gostos diferentes, mas o bacana é que o ambiente da empresa, eu acho que ele favorece essa aproximação. Antes de ser uma empresa de segurança, antes de ser um grupo financeiro, antes de privar por algumas coisas que qualquer organização priva, nós somos uma empresa de pessoas. Cientes que foram necessárias pessoas que aqui tiveram em determinado momento para trazer a gente até aqui, são necessárias pessoas que aqui estão para manter e elevar a gente para o próximo nível, vão ser necessárias novas pessoas que vão vir para oxigenar e preparar o grupo para ir para um outro nível muito maior. E tudo certo. E o que você acha que seriam as pessoas certas, né, para a Seven, assim, né? Porque você falou, é um ambiente muito único. Então eu não acredito hoje, olhando eu, João, tá? Mas você pode me corrigir. Eu não acredito que todo tipo de pessoa aqui daria certo. Porque é uma empresa que, assim, ela dá essa liberdade, mas essa liberdade ela tem que ter uma questão de maturidade também por parte das pessoas, né? Porque senão elas acabam confundindo também, né? Como que, assim, você enxergaria que a pessoa ideal que trabalharia aqui na Seven, que ela conseguiria crescer, ter resultado? Bom, João, muitas empresas usam
visão, missão e valores para definir muito bem qual que é o ambiente dela, né? O que você vai encontrar aqui, né? Então, claro, visão é importante para mostrar como que a organização enxerga o mercado e a gente tem uma visão muito particular de como que a gente enxerga, né, as inúmeras oportunidades, principalmente de pessoas que não têm acesso aos produtos que a gente pretende entregar. Isso vai se misturando um pouco com a nossa missão. Nossa missão é o quê? É levar a essas pessoas o acesso, né? Então a gente quer, através agora, produtos de seguro automotivo e, na sequência, com outros produtos financeiros do mercado financeiro, levar a esses consumidores o acesso a esse consumo, né? Mas o mais importante que eu acho que os profissionais devem se atentar é quais são os valores daquela organização. E aqui a gente é muito objetivo. A gente tem 7 valores muito bem descritos e, claro, se a pessoa quiser como que a gente entende, aí a gente pode explicar, mas vamos lá. Transparência, respeito, disciplina, resiliência, todos são valores que a gente valoriza nos colaboradores e é coisa que a gente pratica nos nossos corredores, né? Sim. Mas ambição. Ambição é algo que a gente valoriza muito. A gente fez o evento agora lá no final do ano e as pessoas falam o Pedro é a pessoa que mais exemplifica a ambição aqui para nós. Sim. Mas a ambição é a fome, né? É o desejo, é a vontade, é aquilo que te tira da cama, às vezes, em dias que você não está nem tão disposto, que você não está tão favorável, que está chuvoso, mas aquela ambição, aquela sede pela conquista é algo que a gente valoriza muito dos nossos colaboradores. Então, os colaboradores que sabem dosar isso muito bem são os mais bem-sucedidos aqui dentro do grupo. Perfeito. Então, a pessoa que está ligada com os valores que nós temos pregado aqui na parede, isso é muito importante para dar certo aqui, né? Para dar fit, né? Perfeito. E se a gente pudesse falar rapidamente assim, sobre a diferença entre a ambição e a ganância, né? Porque acho que tem pessoas que elas acabam confundindo um pouquinho isso, né? É muito da nossa criação. E aí vamos lá falar também de Brasil como um todo, né? Um país de crença religiosa predominante católica, né? E aí alguns interpretam alguns trechos da Bíblia como que a pessoa rica é uma pessoa errada, né? Aí tem aquela questão lá do eu prefiro ser honesto do que fazer isso ou aquilo. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. Então uma pessoa bem-sucedida, ela pode ser bem-sucedida pelo caminho correto, preservando os valores religiosos, o seu alinhamento com Deus, preservando a sua família, preservando as amizades, porque a ambição é o que eu já comentei antes, né? Tipo, é aquela questão, não é se você tem a faca ou se você tem o queijo na mão. O que você precisa ter é a fome, né? Eu preciso ter o desejo, eu preciso querer consumir aquilo, né? Então a ambição é isso. Só que não é uma questão de alimentar a própria fome apenas. Com certeza, é alimentar a minha fome, mas também alimentar a fome daqueles que importam para mim. Então, é ter ambição para conquistar algo que vai ser significativo para mim e vai proporcionar para quem importa para mim também acesso àquelas coisas. Para mim, sempre foi muito importante a forma como eu enxergo a ambição. É conquistar e viabilizar para as pessoas que são importantes para mim acesso às minhas conquistas. É diferente de ganância, que eu vejo muito mais como uma ação mais individualista, né? Sim. Eu vejo o cara ganancioso querendo tudo só para ele. É aquele cara que às vezes pode construir um palácio, só que ele vai olhar no palácio e ele vai estar solitário. Não tem pessoas que ele possa confiar, pessoas que realmente o amam verdadeiramente ao lado dele. Não tem pessoas talvez que no máximo têm interesse pelas posses que ele possui, mas não que estariam ali de livre e espontânea vontade. Então aí que eu diferencio. Eu acho que ambição é um sentimento coletivo. Conquistar e compartilhar. Eu acho que a ganância já é um sentimento mais individual. Ter, mas só para mim. Já é o bastante. Perfeito. Olhando um pouco da minha trajetória aqui na série, eu vejo que as pessoas que dão certo aqui também, né, vão estar ligadas, é claro, com o valor, que senão não dá certo, isso é fato. Mas pessoas que elas têm que ter essa questão da resiliência também, né? Porque aqui a gente vai fazendo bastante coisa, né? A gente vai mudando, a gente vai querendo fazer crescer mais, e isso, de certa forma, requer energia, né, das pessoas, né? Que é talvez não está nos nossos valores, mas é o que a gente cobra muito. Nós queremos colaboradores que pensam. A gente é uma empresa que, por mais que a gente preze pela qualidade, entregar um bom serviço, ter um bom produto, ter um bom ambiente, mas nós somos uma empresa de pessoas. E a gente consegue evoluir, por quê?
Porque a gente tem pessoas que vêm, executam um processo que já está determinado, entregam um produto que já foi criado, mas elas questionam se não dá para melhorar. Deixar o processo mais adequado, o produto mais eficiente, conseguir complementar com um produto que a gente ainda não distribui. Então nós temos colaboradores que questionam. E ao fato de questionar, ele se força a pensar. Então é muito o que eu vou cobrar das pessoas. Pensem, critiquem, proponham. A gente sempre valoriza novas iniciativas. E a gente tolera o erro. A gente não bate palma pro erro, não. A gente adora. Não. Eu quero que a maior parte das pessoas aqui não erre. Mas se errar, que ela aprenda algo com aquilo e que, primeiro, ela não repita aquela atitude que ela sabe que é errada e que ela realize uma nova situação, uma nova tentativa em busca do acerto. A gente valoriza muito a tentativa, né? Tentou, errou, aprendeu, tenta de novo. Vai acertar, acertou, dá intensidade. No próximo, a gente faz muito isso. Muito legal. Pedro, para a gente ir fechando aqui então, uma pergunta que para mim é bem importante, assim, né, que eu gosto de fazer para as pessoas que participam aqui do podcast, né? Quais são 3 aprendizados que você teve assim que você gostaria de passar, né? Que você acha que são importantes? Legal, João. Bom, vamos lá, né? O primeiro, talvez o mais importante, e eu acho que vai ser bem particular esse, é que para conquistas relevantes, o fracasso, a dor, a frustração é necessária. Não existe conquista relevante que você não vá sofrer para conquistar. Então, um mundo de conquistas relevantes, onde não tenha dor, onde não tenha frustração, eu não acredito que esse mundo exista. Então, agradeça os obstáculos, as dificuldades, as frustrações que você teve ao longo da sua vida e não as desperdice. Cientes delas, use elas para superar coisas maiores. Então, o primeiro aprendizado que eu tive, não é só no mundo corporativo, não, na vida como um todo, é que para atingir coisas significativas é necessário suportar a dor. É necessário suportar a frustração. Então, esse acho que é o primeiro de todos, né? O segundo que eu vou compartilhar aqui é a questão é ótimo ter conquistas individuais, ser reconhecido pelo sucesso e você é único por alguma coisa que você fez. Mas é melhor ainda quando isso é espalhado para o coletivo, quando a sua equipe alcança, quando o seu time alcança, quando sua família alcança, quando o seu grupo de amigos alcança. Eu acho que a satisfação pela conquista coletiva, ela consegue ser maior, ela consegue ser mais prazerosa, ela consegue ser mais duradoura. Eu acho que o ganho individual, ele é curto. Agora, o ganho coletivo, ele é longo, né? Porque daí muito mais pessoas vão falar daquela conquista. Então, o segundo grande ensinamento, talvez, que eu aprendi ao longo da jornada, é que é bom conquistar sozinho. Não quer dizer que é ruim, não, é bom. Mas é melhor conquistar coletivamente. E as outras pessoas conquistando juntos? Com certeza. Você olhar para os colaboradores, para os membros do seu time, onde você está feliz por aquela conquista e aquela conquista viabilizou que eles tivessem as conquistas deles, né? Eles também estão prosperando, eles também estão crescendo. Eu acho que isso é muito revigorante para você seguir na sua jornada. E o terceiro é que, de fato, por mais que a gente julgue que a gente saiba algo, a gente tem sempre muito mais a aprender do que para ensinar. Então, se eu tenho 2 ouvidos, 2 olhos, 2 mãos, é para que eu adquira conhecimento, para que eu aprenda algo, para que eu interprete algo. E se eu tenho uma boca só, é para que eu, com certeza, a use para transmitir, para ensinar, para compartilhar. Mas eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. E aí a gente fala muita analogia do copo, né? Eu acho que as pessoas que vão vir para o grupo, com certeza elas têm algo a ensinar. Elas vão vir com o copo dela meio cheio. Elas vão ter algo para dar. Mas ela tem que vir com um espaço vazio. Porque a gente também tem muito a ensinar para eles. Do nosso jeito, com as nossas características, da forma que a gente enxerga o mundo. Então acho que o terceiro seria, por mais fodão que você é, por mais habilidoso que você é, sempre deixe um espacinho para aprender algo mais. E aí você vai sempre se
rejuvenescendo, né? Você vai se sentindo vivo, você vai, bacana, tô dando, mas tô recebendo, tô dando, mas tô recebendo, tô dando, mas tô recebendo, e aí eu acho que o profissional vai ficando cada vez melhor e mais completo se ele seguir esse ensinamento aí que a vida me trouxe. Perfeito. Aprender mais do que falar, no caso, mais do que passar, né? Perfeito. Bem importante mesmo. Fechou. Ô Pedro, muito bom esse papo nosso aqui, foi muito importante. Para você que está nos assistindo até agora aqui, né? Você viu aí a jornada, um pouco na verdade, a jornada do Pedro, um pouco do que ele contou aqui para nós e viu uma pessoa que fez, né? Que realizou, que construiu muita coisa. Para você que está assistindo até agora, acho que seria importante você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, passar ele para frente, porque o Pedro até falou de duas pessoas, né? Aqueles que estudam muito e aqueles que já realizaram. E o Pedro realizou, e ele está passando muita coisa aqui para nós, muito ensinamento, muita informação valiosa. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, João. Cada vez melhor, igual eu te falei já. Muito bacana ter você se encontrando, realizando esse tipo de conteúdo, seja para o nosso colaborador interno, seja para pessoas que de alguma forma têm contato com a gente, seja para pessoas que vão vir trabalhar com a gente um dia. Entendo que a gente tem, acho que muitas coisas a realizar ainda e a gente necessita de você que aqui está, de pessoas que estão aqui do seu lado, de pessoas que talvez estão assistindo a gente ali e já estão aqui, de pessoas que estão assistindo, se identificam com o que a gente faz e querem talvez viver um pouquinho dessa experiência aí, seja aqui em Uberlândia, seja em uma das unidades que a gente tem espalhado por aí. É sempre bacana ter esses momentos aqui pra gente bater um papo. Fechou. E já quero deixar aberto aqui para você participar com a gente em outros momentos, né? Um novo episódio, talvez no 14º. Assim, de 7 em 7, estarei aí. Fechou, então. E aí a gente traz mais pessoas também pra gente bater um papo mais colaborativo, né? Seria ótimo, seria bem legal a gente trocar ideia aí com pessoas internas, pessoas externas, a gente pensar aí sempre enriquecendo aí nossos debates. Com certeza. Então, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado você que está assistindo aqui até agora. Como eu disse, né? Curta, compartilhe esse episódio, vai ser muito importante para você ajudar mais pessoas, assim como eu espero que ele tenha te ajudado. Fechou? Então, muito obrigado, Pedro, e obrigado, João. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Valeu, gente. Deus abençoe vocês.